Então, seguindo aqui, vejamos que a estrutura de um processo em que pode haver incidentes de cooperação internacional é aquela estrutura mesmo do processo penal, porque, como eu sempre digo, você não pode pensar no, ah, no processo penal, na cooperação internacional, uma, como se fosse uma digamos assim, uma coisa solta no tempo. Uma coisa solta no tempo. Não é uma coisa solta no tempo. Esses incidentes, eles são, como o nome já diz, incidentes de cooperação jurídica internacional, penal ou civil, eles são interferências de uma outra ordem jurídica dentro de um processo penal, dentro de uma persecução penal ou de uma persecução civil. Ou, eu não diria nem de outras ordens jurídicas, a necessidade de conexão com outras ordens jurídicas dentro de um determinado processo penal. Isso pode acontecer na fase da investigação, seja feita pela polícia ou pelo Ministério Público, na fase da instrução, em juízo primeiro grau ou em ação penal originária, pode acontecer na fase da execução penal, em verde, pode acontecer, paralelamente a isso, no ambiente de recuperação de ativos, né? No ambiente de recuperação de ativos que aconteceria logo depois da condenação criminal, a gente teria o confisco, né? Ou, paralelamente, naqueles países que admitem esse sistema de Non-Conviction-Based Confiscation, né? Chama de NCB, na sigla em inglês. Então, para nós aqui, se a gente pensar numa produção probatória pela Polícia Federal, o pedido de cooperação para obtenção de prova vai acontecer na fase do inquérito. Se nós pensarmos no depoimento de uma testemunha que mora no exterior, essa fase vai se dar durante a instrução criminal e quem vai pedir a produção probatória serão as partes ou o juiz. Nós podemos pensar também nas questões de execução penal. E aqui a gente vê a extradição para fins de cumprimento da pena. A gente vê também a transferência de execução penal, caso Robinho, por exemplo, e a transferência de pessoas condenadas. Esses três institutos podem se verificar aqui, nesse momento, que é o momento clássico da incidência da transferência de pessoas condenadas. Porque a transferência de execução penal e a transferência de pessoas condenadas só podem acontecer aqui, nesse momento da execução penal. Já a extradição, não. Já a extradição pode acontecer na fase da investigação ou na fase da ação penal. A extradição instrutória. Já a extradição executória só pode acontecer, obviamente, no momento da execução penal. Quanto a essas duas outras formas de cooperação, a transferência de pessoas condenadas, eu preciso de uma sentença transitada em julgado, e a transferência de execução penal também. Então, é disso que a gente vai tratar aqui, olhando já o marco jurídico que é adequado para enfrentar esse tipo de situação, né? Esse vai e vem das transferências, né? Esse vai e vem das transferências. Então, nós teremos convenções multilaterais cuidando de variados temas de cooperação e tratados bilaterais cuidando dos variados temas de cooperação. Quando não sejam os tratados e as convenções multilaterais, nós teremos que recorrer à reciprocidade. Reciprocidade, que é um dos elementos chaves, um princípio chave das relações internacionais, né? Reciprocar é um elemento chave, tanto positivamente quanto negativamente no direito internacional. Vejam lá o tema das soluções pacíficas de conflitos, né? A retorção e a retaliação, as retaliações, retorções, represálias, né? São formas de reciprocar. Aqui também existem formas de reciprocar, mas positivamente. Se você pensar que, se nós não temos um tratado bilateral ou multilateral, então eu faço agora, presto essa assistência a você e no futuro você presta para mim. Vários países, especialmente aqueles de common law, ou de civil law, desculpem, civil law, direito continental europeu, dessa tradição mais europeia continental, seguem o modelo de reciprocidade, é o caso do Brasil e da Alemanha. Já outros países como Estados Unidos e Reino Unido, nações que seguem o modelo common law, aí sim, common law, eles não cooperam por reciprocidade, somente por tratados. Muito bem, se existirem os tratados, eles serão multilaterais ou bilaterais, e de variados temas. Os tratados cuidam de MLA,
Mutual Legal Assistance, o que a gente chamaria de auxílio direto, produção probatória, comunicação de atos processuais, basicamente isso, recuperação de ativos. Nós temos os tratados de captura de pessoas, que são os tratados de extradição, e também os tratados sobre entrega, tratados bilaterais ou multilaterais sobre extradição. O Brasil tem uns 30 tratados bilaterais sobre extradição. Tratados de cooperação policial para a segurança pública, para questões migratórias, tratado de cooperação aduaneira, né? Cooperação em matéria fiscal, tem vários tipos de tratados. Aqui eu só coloquei alguns mais ligados à cooperação penal. E também temos tratados específicos de transferência de condenados. Casos de transferência de condenados que não são o caso Robinho. O caso Robinho é transferência de execução penal. Outro instituto. Transferência de pessoa condenada é quando a pessoa já está cumprindo pena lá no exterior e quer vir para o Brasil porque é brasileira. Já está cumprindo pena no exterior e quer vir para o Brasil porque residia aqui no Brasil antes de começar a cumprir sua pena. Tá? Muito bem. Então, quais são as diferenças dentro da cooperação jurídica internacional entre essas medidas que recaem sobre pessoas? É uma classificação que eu faço num texto que saiu publicado na obra coletiva sobre uma obra coletiva da Juspodium, que eu falo direito probatório e cooperação jurídica internacional, e faço uma classificação lá entre medidas que recaem sobre pessoas, medidas que recaem sobre coisas, etc. Então, as medidas que recaem sobre o indivíduo são a extradição, captura de alguém para responder a um processo, extradição instrutória, ou para a extradição executória para alguém que já foi condenado. A pessoa cometeu um crime aqui, está no exterior, eu quero trazer a pessoa para cá, para cumprir a pena aqui, onde ela cometeu o crime. Já na entrega, eu tenho dois tipos de entrega. A entrega vertical para o TPI, também captura de foragidos, e eu tenho a entrega horizontal, que são aqueles mecanismos de detenção e entrega, mecanismos regionais de detenção e entrega, como os da União Europeia e do Mercosul, no futuro o MMC, Mandado Mercosul de Captura, Acordo de Foz do Iguaçu, de 2010. Nós temos instrumentos de transferência de depoentes, que podem ser o investigado, pode ser o réu, pode ser uma vítima, pode ser uma testemunha. Esses mecanismos de transferência de depoentes não se confundem com a extradição, porque quando recai sobre o investigado, sobre o réu, esse investigado, o réu, ele vai para o exterior e volta para cá depois. Ele vai e volta. Ele vai, inclusive, com salvo-conduto, de que voltará. E a saída para ele lá é que ele preste um depoimento, como co-imputado, ou como réu colaborador, ou como testemunha. Ele pode estar aqui na condição de investigado réu, e lá ele está em outra condição, na condição de réu colaborador, ou está lá na condição de testemunha, depoente, declarante, como nós chamaríamos, né? Pode haver a transferência de vítimas e a transferência de testemunhas, ou peritos. Então, essas pessoas são enviadas para um estado em que eles deverão participar de uma atividade persecutória, como oferecendo prova oral, e voltam. A solução para isso, a alternativa para esse tipo de mecanismo de cooperação internacional, é a videoconferência. Mas alguns países não admitem a videoconferência no processo penal, ou exigem a presença, até admitem, mas em certos casos exigem que um certo ato processual seja praticado presencialmente. Então, nesse caso, a transferência de pessoas ou a transferência de depoentes é uma solução muito conveniente. Já a transferência de condenados é essa que nos interessa, a TPC, que é, repito, aquela situação na qual um brasileiro, um decassegue, foi para o Japão, foi viver lá em Tóquio, ou Nagoya, ou em Hamamatsu. E aí, lá em Hamamatsu, tem brasileiro pra caramba lá em Hamamatsu, ele comete um crime. Condenado pela justiça japonesa, está lá cumprindo pena no Japão. Os amigos dele não vão visitá-lo, ele não fala japonês direito, não gosta muito da comida japonesa, embora morasse lá. E aí tem que viver no sistema prisional japonês. A família dele, que eventualmente estivesse lá, voltou para o Brasil, que não tem mais como se manter lá. O que é que ele faz? Fica lá? Não, ele pede ao advogado dele que providencie a transferência dele para o Brasil. Se os dois países concordarem, ele já concorda, óbvio, aí então ele passa a cumprir a pena dele, o resto da pena dele no Brasil.
essa situação de transferência de pessoas condenadas. Tem, portanto, um caráter ressocializador, um caráter humanitário, um caráter de ajuda, assistência à pessoa que deve se ressocializar, reintegrar-se à sociedade e não ficar abandonado durante a execução penal.